Oi, gente! Antes de apresentar pra vocês a peça linda do nosso passo a passo de hoje, eu tenho uma outra novidade pra mostrar pra vocês, que é essa necessaire maravilhosa aqui, gigantesca, que tá disponível lá no nosso site agora pra venda. É um projeto pago e é uma peça bem completa. Aqui na frente ela tem um espacinho pra colocar os pincéis de maquiagem e tem um espaço interno muito bom, e o melhor de tudo é que ela tem o forrinho todo embutido, então eu ensino todas essas técnicas de construção do bolso e do forro pra vocês no vídeo. E aqui na descrição do meu vídeo vai ter todas as informações sobre a aula. Ela é uma aula em vídeo e você recebe toda a apostila de moldes, e eu já expliquei como faz pra efetuar a compra em alguns outros vídeos, também vou deixar linkado aqui pra vocês, e se tiver alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários. E a peça que eu vou ensinar pra vocês hoje, que é muito, muito fofa, porque eu sei que muita gente adora peça pra bebê, eu fiz inspirada na necessaire do bebê, que já é um sucesso tanto aqui no YouTube quanto em venda. Tem muita gente que fala que é campeã de venda no ateliê, que é a necessaire do bebê, que ela é aquela versão antiga que tem zíper, que é um pouquinho mais difícil de fazer. Então hoje eu quis trazer uma versão que até quem tá começando na costura vai conseguir fazer, porque ela é bem facinho. Ela é um pouquinho mais simples também, mas dá pra customizar do jeito que preferir. Que ela é assim, ó, ela tem o buraquinho aqui na frente, como a outra necessaire também tem. E ela tem um espacinho interno aqui, ó. Aqui tá o lencinho e daí dá pra colocar as fraldinhas atrás dos lencinhos. Então é uma peça fácil que eu acredito que vai ser muito sucesso aí no seu ateliê também. E todos os tecidos que eu utilizei pra fazer essa peça você vai encontrar lá na loja Coisas da Teca, e tem o cupom ARTEDAB que você pode usar nas suas compras pra ganhar um descontinho. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, aqui pra fazer essa peça eu vou deixar disponível esse molde aqui. E no arquivo do molde tem as medidas também para você poder montar ele em casa. E todas as partes da nossa bolsinha são feitas a partir desse molde. Então é bem facinho. A parte do bolsinho com lenço, aqui a gente vai cortar exatamente do tamanho desse moldezinho. Só que sem o vazado aqui no meio, porque o vazado a gente vai marcar só na parte do forro. E o forrinho aqui, eu cortei um pouco maior. Desse jeitinho aqui, sobrando um pouquinho de espaço. E essa parte principal eu cortei no tecido e na manta R2. Aqui a parte do corpo da minha peça, ele é 2 vezes esse molde. Essa parte reta aqui, a gente vai contar como dobra do molde. Então você vai cortar uma vez assim, vai virar pro outro lado aqui e marcar de novo. E também cortei uma vez o tecido principal e uma vez na manta R2. E aqui o tecido de forro também tá um pouquinho maior, porque eu acho que assim é bem mais fácil de costurar. E além dessa marcação aqui do entorno, a gente também tem a marcação aqui do espacinho onde vai o lenço umedecido. E esse corte a gente vai fazer aqui no bolso depois. Além dessas partes principais, a gente também vai precisar de uma alcinha. Essa aqui eu vou usar, na verdade, como um pendurador, assim do ladinho, para poder pendurar um mosquetão aqui depois. E aqui eu tenho uma tirinha medindo 8 centímetros por 1,5. Essa daqui eu fiz no corino para combinar aqui com a minha etiqueta. Mas se você quiser pode fazer no tecido, aí eu sugiro que você corte uma tira de 6 centímetros e dobre ela como se fosse um viés, de 6 por 7,5, ok? E para fazer o acabamentinho do bolso de lenço, eu tô usando aqui mais uma tira de tecido, medindo 5 centímetros de largura. E eu dobrei ela aqui como se fosse um viés. Passei ao meio e depois encontrei as pontinhas aqui no meio. E daí já deixei ela passadinha assim, porque depois a gente só encaixa pra fazer o acabamento. A gente vai começar fazendo o bolsinho aqui, que é a parte do lencinho na frente. E pra fazer isso, a gente vai pegar o nosso tecidinho de forro e vai copiar o nosso molde inteiro aqui com o risquinho aqui dentro. Depois de passar, eu risquei aqui com lápis bem fraquinho, só pra poder visualizar na hora de costurar. E aqui a gente vai sentindo onde estão as pontinhas do nosso risco e eu vou encaixar junto com a minha peça de fora aqui. Como eu tô usando um forrinho bem clarinho, eu consigo enxergar o outro tecido aqui. Mas se você estiver usando um forro mais escuro, você pode olhar contra a luz, que aí fica mais fácil de você ver onde tá o entorno aqui do teu tecido principal. A gente vai prender tudo com alfinete aqui, e em seguida eu vou passar uma costura em cima aqui do risco do vazado, exatamente em cima. Se você faz com margem de costura, o buraco acaba ficando muito grande e aí o resultado da peça não fica legal. Então, passa a costura bem em cima do risquinho. Ó, gente, aqui costurei, então, no contorno aqui do vazado do meu bolso. E essa parte é bom ir costurando com calma. Aqui eu também deixei o meu pontinho menor. Eu tô usando o ponto aqui
no tamanho 3, pra ele ficar um pouquinho mais curtinho, porque aí na hora que a gente desvira fica mais bonito. E agora eu vou cortar aqui esse excesso de manta da parte de trás do meu buraco e em seguida eu vou abrir esse vazado aqui. E vou cortar com a tesoura de picote pra quando eu desvirar ficar mais bonitinho. Pra tirar a manta aqui primeiro, ó, eu pego uma tesourinha assim menor e empurro aqui, ó, pra dentro da manta, porque daí ele já corta. A gente separa ela do tecido e corta nesse primeiro momento só a manta aqui. Porque daí na hora que a gente desvira, não fica aquele voluminho chato aqui na bordinha. Ó, gente, aqui cortei, tirei toda a manta aqui de dentro do meu tecidinho. Se acontecer de você ir lá e acabar cortando o pontinho sem querer, pega e passa a costura de volta em cima. Dá uma olhadinha se não soltou nenhum fio e daí passa a costurinha de novo, porque não tem nenhum problema. E daí aqui agora eu vou tirar esse tecido aqui no meio e vou cortar a beiradinha aqui com uma tesoura de picote. Aqui então, gente, ó, cortei, vazei aqui essa parte e agora a gente vai jogar esse forrinho pra dentro aqui desse buraco. E aqui, como eu tô usando a manta R2, eu vou ir pro ferro agora e vou acertar. O bom é que a manta R2 ajuda muito nesse processo, porque você vai puxando e já vai colando aqui o tecido, então não vai sair nada do lugar. Mas se você estiver usando a manta R1, também vai pro ferro e vai assentando essas costuras aqui e puxando pra ficar tudo bem certinho. Só que aí, como não gruda, você vai prendendo com o alfinete conforme você for passando pra ficar mais certinho. Aí depois que eu passar tudo aqui e ele estiver bem esticadinho, eu vou vir aqui pelo lado de fora e vou passar um pesponto bem na beiradinha aqui a toda a volta do meu bolso pra prender esse tecido de forro e a gente poder cortar o excesso. É exatamente por isso que eu deixo o tecido sobrando assim, ó, na hora de fazer esse bolso. Porque daí a gente pode puxar aqui e se acontecer dele dar uma enrugadinha ou qualquer coisinha que dê ali, um errinho nele, a gente não perde o tecido. Porque quando a gente corta exatamente do mesmo tamanho, pode acabar dele dar uma enrugadinha aqui nessa parte do meio que daí a gente acaba faltando aqui, ó, no lado de fora, na hora de fazer. Então eu prefiro fazer assim. Pronto, gente, aqui então passei, ó, colei toda a parte aqui de trás. Como eu falei, às vezes ele fica um pouquinho enrugadinho assim, mas não tem problema. E daí aqui passei a costura pra fixar o meu forro. E daí cortei todo o excesso. Agora, só falta a gente fazer aqui o acabamento do topo da nossa peça. E pra fazer isso, eu vou usar aquela tirinha de tecido, que mede 5 centímetros de largura por 29 aqui. E vou costurar ela como se fosse um viés. Aqui, ó. Eu vou abrir pela marcação que eu fiz. Vou costurar nessa primeira dobrinha aqui que tá vincada no meu tecido. E em seguida eu vou virar e vou rebater. Daí agora a gente puxa aqui pra frente, ó. E como já tá tudo dobradinho, fica bem fácil. A gente só cobre aqui, ó. Com esse tecido a gente vai cobrir essa primeira costurinha. E daí passar a costura em cima aqui. Se quiser, dá pra encaixar aqui embaixo uma cianinha ou um detalhezinho que você queira, que fica bem bonitinho. E o nosso bolsinho vai ficar com acabamentinho assim. Agora a gente vai montar ele lá no corpo da peça. Ah, gente, aqui antes de colocar o bolsinho na parte principal, eu vou costurar aquela minha alcinha pra poder pendurar o mosquetão depois. Eu vou posicionar ela bem aqui, ó, embaixo de onde tá o acabamento de cima. É só passar uma costurinha na beirada pra fixar ela. E daí já tá tudo certo. Dá um retrocesso em cima pra ter certeza que ficou bem presa. Agora, aqui, com o bolsinho pronto, a gente vai pegar a parte principal. E aqui, ó, eu coloquei a minha etiqueta na parte que é a aba da minha peça. Então, dê uma olhadinha, porque, ó, a aba vai ficar desse jeito aqui. Então, a tua estampa precisa estar de pezinho na parte da aba, que é o principal. E o bolsinho, a gente vai posicionar ele direito com a parte aqui, que vai ser as costas da nossa peça. Desse jeitinho.
Eu vou prender tudo aqui em volta, ó, encaixando a pontinha, porque como a gente usou o mesmo molde, é pra pontinha encaixar bem certinho aqui nos cantos. Essa curvinha. E a gente vai passar uma costura bem na beiradinha pra fixar esse bolso primeiro na parte aqui do corpo da peça. E só em seguida a gente vai costurar a parte do forro. Ó, tem que ficar presinho assim, com a parte do forro pra fora. E a minha etiqueta tá aqui, a parte da aba é essa e a parte das costas é essa aqui. Então aqui, a única parte que eu vou costurar com uma margenzinha maior vai ser aqui, ó, na parte de baixo. Antes de chegar nas curvas, eu vou costurar com uma margenzinha um pouquinho maior, porque aqui eu vou deixar um buraco pra desvirar a minha peça. Então eu vou costurar com a margem de meio centímetro, que é do meu calcador. Já o restante eu vou costurar só na beirada, que é pra prender só. Ó, passei aqui a primeira costura só na parte reta aqui embaixo. Agora o restante eu vou costurar bem na beiradinha aqui da minha peça. Essa daqui tá com a margenzinha. Pronto, tô com o meu bolsinho aqui completamente preso. E agora eu vou pegar a parte do forro aqui dessa parte principal. A gente vai colocar assim, ó, o forrinho virado pra cima e a parte principal virada direito com direito aqui com o forro. E agora, lembra aquela costura que eu fiz um pouquinho mais pra cima aqui na parte reta do bolso? Vai ser aqui que eu vou começar a costurar. Então, essa parte aqui, ó, eu não costuro o forro, vai ficar uma abertura aqui entre o forro e a parte do exterior. E eu começo a costurar da mesma margem aqui de meio centímetro, eu costuro toda a volta da minha peça agora. Prontinho, gente, ó, então eu terminei aqui também, onde começou aquela costurinha do bolso, eu terminei a costura aqui do forro. Então a gente ficou com essa abertura que vai ser por onde a gente vai desvirar. E aqui, como essa peça ela é toda arredondada, e eu sei que às vezes fazer costura arredondada dá uma certa dificuldade de que fique tudo certinho, eu tenho um truquezinho aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Você pode pegar o teu molde, aqui eu vou usar a reguinha porque foi ela que eu usei pra fazer o molde. Mas você pode pegar o moldezinho e você, depois de costurado, você costura do teu jeito e depois de costurar, você vai posicionar o teu molde no cantinho e ver se a curva tá do jeitinho certo. Aí se ela tiver meio tortinha ou tiver um pouco mais pra cima do que deveria, você vai lá, passa um risco com lápis aqui na manta e depois passa a costura exatamente em cima do risquinho que você fez. Porque aí na hora que desvirar, todas as tuas curvinhas vão ficar bem certinhas. E aqui agora nessa peça, eu vou cortar todo esse excesso de forro aqui que sobrou e vou passar uma tesoura de picote aqui nos cantinhos também. Se você não tiver tesoura de picote, dá uns piquezinhos aqui só. Tenta não cortar a costura, mas dá um piquezinho pra na hora que a gente desvirar ele ficar bem certinho. Agora chegou a hora da verdade aqui, né, gente? Vamos desvirar a peça. Então aqui, ó, o buraquinho que ficou no tecidinho de forro a gente usa pra desvirar. O legal é que esse buraco, ele já vai ficar embutido dentro do bolsinho de lenço. Então aí a gente vai colar ele ou costurar com um pontinho à mão e vai ficar perfeito o acabamento da sua peça. Aqui, ó, quando a gente desvirar, vai estar com o bolsinho aqui pra fora, desse jeito. Aí é só a gente jogar ele pra dentro, assim, ó. Mas é melhor ajeitar as pontinhas antes por dentro do buraquinho, ó, que ele vai ficar do ladinho certo e o buraco tá aqui, ó. Você ajeita todas as pontinhas, é legal ir pro ferro também, pra assentar essa peça, deixar ela bem retinha. E daí depois é só fechar o forrinho. Daí, como eu falei pra vocês, se acertar a curvinha ali na régua, ó, ele fica bem direitinho daí a peça. E aqui, se quiser, pode passar um pesponto a toda volta. Eu não vou passar, porque eu gosto dessa peça assim, mas se quiser, fica a seu critério. Aí pode virar aqui, ó, pelo lado principal e passar um pesponto a toda volta, que aí já aproveita e fecha o forrinho também. Mas aqui, pra fechar o meu forro, eu vou usar cola universal. Porque sempre que eu faço peças assim, eu fecho com cola, eu acho que não solta. Já fiz vários testes de lavagem também com cola universal e ela não solta. Então aqui, ó, pra colar esse meu forrinho,
eu vou dobrar essa parte aqui, ó. Passar por cima de onde tá a costura. E daí eu colo aqui com cola. Vai ficar bem bonitinho. Se quiser, pode passar a costurinha à mão aqui, se você tiver mais habilidade. Aí agora, eu vou posicionar o botão, mas primeiro eu vou passar a minha peça. Depois de passadinha, a nossa peça vai ficar assim, bem lindona. E aqui, pra posicionar o botãozinho, eu tô usando o botão Ritas, que é aquele de plástico. Se você quiser, dá pra usar o botão imantado também, mas daí precisa colocar no bolsinho de baixo antes. Aqui, ó, eu medi com a régua. Daqui da bordinha, ó, pra dentro, medi 3 centímetros. E de baixo pra cima, medi 1,5 centímetro. Aí eu fiz a marcaçãozinha aqui com lápis. E eu vou vir com esse furador aqui, ó. Eu acho essa peça bem útil, eu gosto bastante desse furador aqui. Até pra colocar esses botõezinhos assim. E daí aqui, ó, aqui eu já posicionei o primeiro, né? E eu deixo um espacinho de folga aqui, ó. Eu não coloco bem justinho, sabe, na parte do bolso. Tem que ter um espacinho com folga aqui, porque como a necessaire vai ter volume depois, aí a gente precisa conseguir fechar o botãozinho, né? Então aqui, ó, a linha, e dentro desse buraco que eu fiz pra colocar o primeiro botão, eu faço outro risco pra poder furar o de baixo. E eu também vou fazer o furinho aqui com o furador. E daí aqui agora é só colocar o botãozinho como de costume. Eu uso o alicate, mas se você tiver o balancinho, usa o balancinho. E tá prontinha aqui a nossa peça. Eu sempre prefiro colocar o botãozinho que tem essa parte maior na parte da aba e o menorzinho na parte de baixo, que eu acho que assim fica mais facinho de fechar. E agora daí é só fazer uma alcinha do jeitinho que você preferir. Aqui no canal já tem várias peças que eu ensinei que tem alça e dá pra aproveitar do mesmo jeito. E pendurar ela aqui do ladinho. E fica essa peça super charmosa. Bom, gente, então assim ficou a nossa peça finalizada. Eu ainda não fiz a alcinha aqui pra minha, mas logo eu vou fazer. E aqui com as coisinhas dentro, ela fica desse jeitinho, olha. E também você pode customizar essa peça do jeito que você preferir. É só soltar a imaginação e eu adoro ver as peças que vocês customizam por aí. Porque, ó, aqui o espaço da aba é bem grande. Então dá pra aproveitar e colocar mais um bolsinho aqui com zíper ou só um bolsinho de tela. Aqui na parte de dentro, se quiser colocar também atrás do bolso pra segurar aqui o lencinho, você pode colocar uma telinha, um bolsinho também. Então assim, é uma peça que dá pra variar bastante, dá pra fazer um bordado bem bonito aqui na frente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você gostou, não esquece de deixar um like e também de se inscrever aqui no canal, que toda semana tem passo a passo novo pra vocês. Tchau e até a próxima!